Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. O avião que vamos conhecer foi o pioneiro no surgimento da aviação comercial em diversos países, ao redor do mundo todo, da Europa à Oceania e inclusive aqui no nosso Brasil. Esse avião foi o Junkers Ju-52-3M e essa é a sua história. Foi numa Alemanha tumultuada, se recuperando da destruição da Primeira Guerra Mundial, que a fabricante de aviões criada pelo genial engenheiro aeronáutico Hugo Junkers iniciou em 1928 o projeto de um novo avião civil de transporte de carga, de um só motor, que resultou sendo o Junkers Ju-52-1M, que voou em 3 de setembro de 1930. Mas ele se revelou muito limitado em suas capacidades e apenas um foi vendido para uma empresa canadense, com um pequeno lote de pré-produção entregue para a renascente Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, para uso e instrução. E poderia ter sido aí o fim da história. Hugo Junkers tinha sido pioneiro, ainda na guerra, na construção de aviões em metal, substituindo as técnicas tradicionais de madeira e cobertura de tela. E além da estrutura, tinha desenvolvido um revestimento corrugado metálico que, unido à estrutura, resultava numa grande robustez e muita versatilidade de uso, inclusive em regiões de extremos climáticos. Então, a equipe decidiu testar a adoção de mais 2 motores, colocados nas asas, transformando o modelo num trimotor, gerando de fato um novo avião, o Ju-52-3M, que voou em 7 de março de 1932 e mudou a história da aviação no mundo. Forte, muito confiável, de fácil manutenção e dócil na pilotagem, com os 3 motores radiais, podia levar até 17 passageiros ou umas 3 toneladas de carga e tinha velocidade econômica de mais de 240 km por hora, com alcance de quase 1000 km. Era ainda capaz de operar em pistas curtas e rústicas. Além disso, num trabalho que podia ser feito facilmente em campo, seu trem de pouso com rodas podia ser trocado por flutuadores, permitindo operar em rios, lagos e reservatórios, e depois retrocado, se necessário. Todo um conjunto de qualidades que lhe davam uma versatilidade quase ilimitada. E ele chegou no mercado no momento em que, como forma de incentivar a sua indústria aeronáutica, contornando as proibições impostas pelo Tratado de Paz do fim da Primeira Guerra Mundial, o governo alemão vinha promovendo missões comerciais para a venda de aviões no estrangeiro, em negociações com autoridades e empresários locais, muitos de origem alemã, que resultaram na criação das primeiras companhias aéreas em diversos países. Isso aconteceu, por exemplo, na Finlândia, Suécia, Dinamarca e até na União Soviética e na China. E cruzando o Atlântico, essa ação também desencadeou o nascimento da aviação comercial em diversos países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Peru e o Brasil. E foi assim que surgiu a primeira companhia aérea brasileira, a Varig, que iniciou as suas operações em 22 de junho de 1927, sendo seguida por uma segunda companhia aérea, o Sindicato Condor, que começou a operar no início de 1928 e era de fato uma subsidiária da companhia aérea alemã, a Deutsche Lufthansa, como outras companhias também criadas em outros países nesse período. E onde quer que surgissem essas companhias aéreas incentivadas pelos alemães, lá estava o Ju-52. Havia outros modelos alemães, mas o robusto trimotor foi, sem dúvida, o que mais se disseminou e teve uma atuação marcante
na consolidação do transporte aéreo em dezenas de países. E no Brasil não foi diferente, com 24 desses trimotores operando no país. Os primeiros chegaram em 1933 para o Sindicato Condor, que teve a maior frota do modelo, 16 aeronaves registradas. Vindo em seguida a VASP, que chegou a ter 7. E a terceira operadora foi a Varig, com apenas 1. E em serviço, esses trimotores foram pioneiros e consolidadores do nosso transporte aéreo. Nas cores do Sindicato Condor, ampliaram as rotas no Nordeste e Norte, chegando a Belém, no Pará, e consolidando, por exemplo, uma linha pelo interior, ligando Teresina, no Piauí, a Belém, passando pelo interior do Maranhão e do Pará. E com a VASP, criaram um marco da nossa aviação comercial, a ligação aérea diária entre o Rio de Janeiro e São Paulo, a origem da chamada Ponte Aérea Rio-São Paulo. O primeiro voo aconteceu em 5 de agosto de 1936 e no início eram 2 voos diários em cada sentido, mas logo passaram a ser 3 por dia, sempre com o Iu-52. E a VASP só parou de voar o trimotor em 1947. O último Iu-52 operando no Brasil, aliás, foi um arrendado da VASP para a Aeronorte de São Luís, no Maranhão, utilizado até o início dos anos 50. E no restante do mundo, esses aviões não foram menos pioneiros e inovadores. Por exemplo, hoje, muitas companhias oferecem Wi-Fi a bordo, certo? Você pode mandar mensagens de texto e até fotos, áudios e vídeos, dependendo do pacote oferecido. Tudo em pleno voo. Lá nos anos 30, os passageiros dos Iu-52 da DLH, nos voos na Europa, podiam enviar mensagens em pleno voo, através do radiotelegrafista de bordo. As mensagens em código Morse eram recebidas nos postos terrestres e entregues decodificadas aos destinatários. E sabe aquela turma que precisa trabalhar em pleno voo, que a gente vê em qualquer voo, com seus notebooks e tablets? Para essa turma, que sempre existiu, se ofereciam nos voos da DLH mesinhas com máquinas de escrever. Além disso, voando pelos 4 cantos do planeta, não tinha como o Iu-52 não participar de diversos momentos históricos. E um dos mais notórios foi em dezembro de 1936, quando o líder revolucionário chinês Chiang Kai-shek foi feito prisioneiro por nacionalistas rivais em Xi'an e só foi libertado mediante o pagamento de um vultoso resgate, levado por um Iu-52 abarrotado de fardos de dinheiro, que depois de descarregado, decolou levando o Chiang Kai-shek em segurança. Era um dos 3 Iu-52 operados pela Eurásia, uma subsidiária da DLH com o governo chinês. Ao todo, quase 5.000 foram construídos, e não só na Alemanha, mas também na França e na Espanha, onde os últimos saíram de fábrica em 1951, e a Força Aérea Espanhola ainda operou o modelo até os anos 70. Felizmente, hoje ainda existem 2 exemplares restaurados e voando, um na França e um nos Estados Unidos, mas tem mais umas dezenas preservados em museus e coleções em diversos países. Iu-52, o avião que abriu o transporte aéreo para o mundo. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.